Bom, uma coisa interessante que eu queria comentar, última questão, não penúltima, é que uma declaração do deputado do PT do Rio de Janeiro, Valdir Damus, que ele falou que precisaria fechar o STF e formar uma corte constitucional. Primeiro, eu queria ressaltar a importância do debate. Para muita gente pode parecer um debate meio estranho, fechar o STF. É uma posição que nós sempre tivemos contra o STF. Né? Agora, eu acho que, na época que nós falamos isso a primeira vez, muita gente olhou e falou, esse pessoal anda se drogando demais, aí, sei lá, fazendo alguma coisa estranha. Mas agora, né, depois que todo mundo viu a lambança que o STF está fazendo, muita gente está refletindo sobre o que é esse STF, o que ele está fazendo aí e tal. Não é porque ele está aí há muito tempo que ele é bom, né? O problema é o seguinte, que muita gente que não é compreendido, não é divulgado, não é discutido. O STF é uma manobra, um instrumento que foi criado para impedir o funcionamento do Congresso. Como todo mundo sabe, a gente já repetiu várias vezes, mas nunca é demais, né? Repetir, a essência dos regimes democráticos e republicanos da burguesia não foi nem a constituição de um executivo presidencial ou monárquico, nem o judiciário, né? Porque existe a famosa teoria dos três poderes, que é uma teoria reacionária, que cria a ilusão de que democracia são três poderes, o que não é verdade. A democracia foi o predomínio, né? O poder dos parlamentos que a burguesia acabou criando. Na França você tinha um rei, aí a burguesia exigia um parlamento, que os reis não queriam dar, e que eles impuseram pela força. E eles acabaram, no final, tentaram conviver, o setor mais conservador da burguesia tentou conviver com a monarquia, mas não conseguiu, finalmente acabaram com a monarquia, ficou só o parlamento. Quer dizer, o parlamento é que é o órgão histórico da democracia burguesa. Executivo sempre teve. O que nunca teve, em toda a Idade Média, nos regimes absolutistas, etc. e tal, foi um parlamento eleito pelo povo, representativo do povo. O executivo normalmente não é representativo do povo. O regime presidencialista é uma tentativa de restabelecer uma monarquia atenuada. Bom, e o judiciário nem precisa falar. Sempre existiu. E sempre foi uma coisa ultra-reacionária. Então o negócio de que a democracia são os três poderes é uma tentativa de jogar areia nos olhos das pessoas para que as pessoas não consigam ver a realidade do regime. Bom, onde é que entra o STF aí? O STF, ele entra para legislar no lugar do Congresso Nacional, do Parlamento. E ele faz uma coisa que muitos advogados e juristas aceitam, mas que é uma coisa profundamente antidemocrática, que é o seguinte: ele se deu o poder, em primeiro lugar, de interpretar as leis. O poder de interpretar as leis, ele significa, na realidade, o poder de modificar as leis. Quer dizer, se você interpreta a lei, você é um legislador. Ao judiciário compete aplicar a lei e não interpretar a lei. A lei deveria ser explícita. Tal coisa pode, tal coisa não pode, pronto. Bom, o STF brasileiro foi muito além da interpretação da lei, que é uma forma de legislar sorrateiramente. Ele chegou a legislar diretamente. Né? Por exemplo, eles se reuniram lá e decidiram que, embora a Constituição, em uma das suas cláusulas pétreas, diga que a pessoa só está condenada quando a sentença tiver atingido a última instância, tiver transitado em julgado,
Eles decidiram que a Constituição não vale. O que vale é a opinião deles. Quer dizer, a opinião de 5 ou 6 juízes ali vale mais do que a Constituição, que foi feita, tudo bem, a gente pode criticar, por uma Assembleia Constituinte. Por exemplo, não sei se todo mundo tem consciência, mas essa cláusula da Constituição não pode ser mudada nem pelo Congresso Nacional. E eles foram lá na maior cara de pau, no maior cinismo, e mudaram. Aí vem a imprensa, que é uma coisa podre, né? A imprensa golpista, e fica encobrindo isso daí. Eles rasgaram a Constituição, eles pisaram em cima da Constituição, eles deram um golpe de Estado sobre a Constituição. E ainda arrumaram, né, uns cafajestes, tipo esse Barroso, né, que fala que os direitos são relativos. Só por isso a gente já deveria... Ninguém deveria aceitar que ele tivesse nenhum cargo onde ele pudesse colocar em prática essa barbaridade que ele falou. Isso aí já não é nenhum erro, nenhuma coisa, é uma cafajestagem jurídica. Até porque ninguém pode deixar de entender que não, os direitos não são relativos, os direitos são direitos, têm que ser cumpridos. Né? Logicamente que quem fala que o direito é relativo é um inimigo dos direitos do povo. Na Constituição tem muita coisa, a parte mais importante são as garantias individuais para a maior parte da população, e eles passaram por cima disso e, pela declaração do Barroso, eles estão dispostos a pegar uma tesoura e cortar todas as garantias individuais, que, vamos falar o que é verdade, já não vigoram muito no Brasil. Então, o problema é o seguinte, o Vadir Damus, ele propõe uma corte constitucional, esse é o STF. Não tem que ter corte constitucional. Não tem que ter um grupinho de pessoas que decide se a Constituição vale ou não. A experiência do STF é uma experiência conclusiva. Esse é um direito que é facílimo de ser usurpado com a maior tranquilidade, transformado no oposto daquilo que ele é. Veja-se o caso que nós temos agora. Nós temos Lula preso, apesar de que ele foi condenado apenas em segunda instância. E nós temos ele impossibilitado de concorrer às eleições, porque também, né, o STF, que deveria zelar pela Constituição, deixou passar a lei da ficha limpa, que caça o mesmo direito. Os direitos políticos de ninguém no Brasil podem ser... como é que se diz? Caçados sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o Lula está tendo seus direitos cassados por força de uma lei que é inconstitucional, descaradamente inconstitucional, abertamente contra a Constituição. Lei que nós sempre denunciamos, né? Porque a nossa filosofia é mais simples. Enquanto tem um monte de gente que discute filosofia e fala um monte de abobrinha, a gente fala, eleição é uma coisa que diz respeito ao eleitor, não a juízes. O juiz só teria que ir lá e falar, você quer ser candidato? Qual que é o seu nome? Fulano. Onde você mora? Tal lugar. Então pronto, você é candidato. A única coisa que o juiz deveria fazer é isso daí. Agora, o juiz escolhe quem é candidato, exigem aí para o cidadão ser candidato uma montanha. Ninguém, como a maior parte do brasileiro não sabe como é que é a eleição por dentro, que infelizmente nós sabemos, ninguém nunca viu que a loucura que é isso daí. O cidadão exige tanto documento para você botar um candidato lá, que se você não tiver uma equipe de 30 pessoas trabalhando exclusivamente, você não consegue participar das eleições. Depois vem a prestação de conta, a famosa prestação de contas. Se você deixar 30 centavos de fora da porcaria da prestação de contas, e eles te perseguem até o fim do mundo. Um juiz queria abrir um processo crime contra mim, porque naquele momento eu estava recebendo salário. Eu vou contar essa história que é uma pérola. Eu recebia o salário pelo partido. Então o juiz perguntou assim,
Mas o que é que o presidente do partido faz para receber salário? Não sei, faço bicheiro na zona do Meretrício, sei lá. Que coisa mais idiota é essa? O que faz um presidente do partido? Fico sentado numa cadeira, com uma plaquinha na mesa escrito presidente, né? Às vezes eu cruzo a mão na barriga assim, às vezes eu ponho a mão no queixo e fico com o ar de quem está pensando coisas profundas, e eu recebo o salário do partido. Isso tudo é profundamente antidemocrático. Ninguém, bom, sem falar que você tem aí, né, centenas de grupos políticos no Brasil que não conseguem participar das eleições, né, por causa dos impedimentos que foram colocados contra o que diz a Constituição de que é livre a organização partidária. Quer dizer, você quer organizar um partido? Organiza, mas você não consegue organizar o partido por causa das outras leis que vão além da Constituição. Porque além da interpretação e do golpe na Constituição, ainda tem a lei complementar que regulamenta a Constituição. Ainda tem esse truque, né? Anos atrás você tinha direito de greve. Às vezes a polícia ia lá e saía um arranca-toco com a polícia. Hoje, se for fazer uma greve, o juiz tem a cara de pau de pedir que 90% do pessoal trabalhe, de aplicar multa de R$500 mil por dia. Quer dizer, não tem mais direito de greve. E de onde saiu isso daí? Da regulamentação da Constituição. Então, quer dizer, lei não tem que ser relativizada, direitos, né? Direitos não tem que ser relativizados, não tem que ser interpretados e não tem que ser regulamentados. Eles têm que ser exercidos. Tem direito de greve, faz greve e acabou.